Ela só queria um recomeço, ele só queria um teste. Mas o que aconteceu entre eles naquele hotel mudou os dois para sempre. O Hotel Valdres não era o tipo de lugar que perdoava erros. As paredes brancas, os lustres de cristal, os corredores silenciosos como museus, tudo ali respirava uma exigência que não precisava ser dita em voz alta. Ela estava no ar, na postura dos funcionários, no jeito como cada um andava rápido o suficiente para parecer eficiente, mas devagar o suficiente para não chamar atenção. Lorena entrou pela porta dos fundos às 6 da manhã, com uma mochila pequena nas costas e o crachá ainda sem foto. Era o primeiro dia. Ela conhecia esse sentimento, o de ser a nova, a estranha, a que ainda não provou nada. Conhecia bem demais. Respirou fundo e foi em frente. A sala de briefing da equipe de limpeza cheirava a café velho e desinfetante. Havia 8 funcionários já sentados quando Lorena entrou. Ninguém a cumprimentou. Alguns olharam. A maioria desviou o olhar logo em seguida, como quem já sabe que se envolver com a nova pode custar caro. Foi então que Sônia entrou. Ela não precisava gritar para intimidar. Tinha o tipo de presença que enchia o ambiente antes mesmo de abrir a boca. Ombros eretos, olhar varrendo cada canto, passos calculados. Era supervisora há anos e usava isso como se fosse um título de nobreza. Seus olhos pousaram em Lorena por 2 segundos a mais do que nos outros. Você é a nova contratação, disse sem inflexão, sem pergunta. Uma afirmação que soava como veredito. Sim, respondeu Lorena. Lorena, aqui você é funcionária, não tem nome. Sônia virou as costas antes mesmo de terminar a frase. Andar 3 é seu. 12 quartos. Quero tudo impecável antes do meio-dia. Alguém na sala conteve um sorriso. Outros olharam para baixo. Lorena não fez nenhuma das duas coisas. Apenas assentiu, pegou o carrinho de limpeza que lhe foi indicado e foi trabalhar. No 12º andar, atrás de um painel de vidro discreto que poucos sabiam existir, Juliano observava. As câmeras do hotel cobriam cada corredor, cada elevador, cada escada de serviço. Ele as usava não por desconfiança paranoica, mas por método. Tinha herdado o Hotel Valdres do pai havia alguns anos e desde então desenvolveu o hábito de observar antes de confiar, de testar antes de decidir. Seu gerente-geral, Douglas, estava ao lado dele com uma prancheta na mão. Nova contratação no andar 3. Disse Douglas. Chegou pontual, sem referências verificáveis, mas passou em todas as etapas do processo. Sem referências verificáveis, repetiu Juliano, os olhos ainda na tela. O que isso significa exatamente? Significa que ela existia em outro lugar antes de aparecer aqui. Só não deixou rastros fáceis de seguir. Juliano não respondeu. Continuou olhando. Havia algo no jeito que Lorena empurrava o carrinho pelo corredor, sem pressa, sem ansiedade, com uma calma que parecia custosa demais para ser natural, que prendia a atenção dele de um jeito que ele não soube explicar. Vou descer, disse ele, saindo da sala sem mais explicações. Douglas suspirou, anotou algo na prancheta e não perguntou nada. Já conhecia o procedimento. Juliano trocou o paletó por uma camisa simples, pediu um crachá de hóspede temporário à recepção. Marina, a recepcionista, entregou sem fazer perguntas, como sempre, e subiu pelo elevador social até o andar 3. O quarto 312 estava com a placa de limpeza na maçaneta. Ele entrou com a chave mestra, olhou ao redor. O quarto estava impecável. Cama feita com precisão cirúrgica, banheiro sem uma gota de água no espelho, toalhas dobradas em ângulos perfeitos. Ele desdobrou as toalhas. Jogou uma almofada no chão. Abriu a mala que trouxe e espalhou roupas pela cama. Pegou o copo d'água da mesa de cabeceira e entornou metade no tapete. Depois saiu, deixou a porta entreaberta e esperou no corredor, fingindo mexer no celular. 4 minutos depois, Lorena chegou com o carrinho, empurrou a porta, entrou e parou.
Juliano observava pelo reflexo da janela do corredor. Queria ver raiva, queria ver descaso, queria ver o suspiro pesado de quem pensa que ninguém está vendo e deixa o trabalho pela metade. Não viu nada disso. Lorena ficou parada por exatamente 3 segundos. Depois colocou o carrinho encostado na parede com cuidado, entrou no quarto e começou a trabalhar. Sem pressa, sem resmungo, com o mesmo ritmo de quem simplesmente faz o que precisa ser feito porque é isso que se faz. Juliano franziu o senho. Foi nesse momento que o celular de Lorena vibrou. Ela olhou a tela e algo mudou. Não foi dramático, não foi um choro, não foi um grito. Foi sutil demais para quem não estava prestando atenção. Mas Juliano estava prestando atenção. Os ombros dela desceram meio centímetro. A mão que segurava o pano de microfibra apertou um pouco mais. Os olhos, por uma fração de segundo, fecharam. Ela atendeu. Alô, uma pausa. Lorena ficou quieta ouvindo o que estava do outro lado. Juliano não conseguia escutar a voz na linha, mas conseguia ver o rosto dela. E o rosto dela estava travado numa expressão que ele reconheceu sem precisar de legenda. Era o rosto de alguém recebendo uma notícia que já esperava, mas que dói do mesmo jeito. Entendi, ela disse por fim. Obrigada por me avisar. Desligou. Ficou olhando para o nada por 2 segundos. Depois, saiu ao corredor. E foi aí que Juliano recuou rápido, ficando parcialmente encoberto pela quina da parede. Lorena parou no corredor. Não chorou, mas ficou de costas para ele, olhando para a parede à frente, e disse algo em voz baixa. Quase um sussurro, quase uma oração. Juliano estava perto o suficiente para ouvir cada palavra, e quando ouviu, parou. Não foi o conteúdo que o atingiu primeiro, foi o tom. Era a voz de alguém que já perdeu muito, que já aprendeu que gritar não adianta, que o silêncio às vezes é a única forma de continuar em pé. Era a voz de alguém que estava se lembrando de uma promessa feita a si mesmo, num momento em que tudo desmoronava. Mas foi o conteúdo que o destruiu, porque aquelas palavras específicas, naquela ordem específica, eram as mesmas que ele havia ouvido uma vez. Anos atrás, num momento que ele passava acordado às 3 da manhã, revivendo sem conseguir parar. As últimas palavras que alguém muito importante havia dito a ele, antes de desaparecer da sua vida para sempre. Juliano ficou imóvel no corredor. Lorena não sabia que ele estava ali. Ela respirou fundo, endireitou as costas, girou nos calcanhares e voltou para dentro do quarto para terminar o serviço, com a mesma calma de antes, como se aquele momento no corredor nunca tivesse acontecido. Mas tinha acontecido, e Juliano ficou parado ali por um tempo que não soube medir, com o celular na mão, olhando para o corredor vazio, tentando convencer a si mesmo de que era coincidência. Tentando. E não conseguindo. Lá embaixo, na recepção, Marina organizava as chaves dos quartos quando ouviu os passos de Juliano saindo do elevador. Levantou os olhos, prestes a cumprimentá-lo, mas ele passou direto, sem olhar para os lados, com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto dele em todos os anos que trabalhava ali. Não era raiva, não era frieza, era algo que parecia muito mais com medo. Juliano não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona do escritório particular, no 12º andar, com as luzes apagadas e a cidade lá embaixo piscando indiferente. Na mesa, uma xícara de café esfriou sem ser tocada. Na cabeça, as palavras de Lorena repetiam como um disco riscado que ele não conseguia desligar. Ele havia ouvido aquelas palavras antes, não de forma parecida, não algo que lembrava. Eram as mesmas palavras, a mesma sequência, o mesmo tom carregado de quem está sozinho e precisa se lembrar de alguma coisa para continuar em pé. A questão que não o deixava em paz era simples e devastadora ao mesmo tempo, como uma estranha, numa cidade que ela claramente havia escolhido porque ninguém a conhecia, poderia dizer exatamente aquilo. Juliano se levantou, foi até a janela e ficou olhando para o nada.
Não era possível ser coincidência, mas também não havia outra explicação. Na manhã seguinte, ele chegou antes de todos ao hotel. Chamou Douglas para uma conversa rápida antes do início do expediente e foi direto ao ponto. Quero tudo que existir sobre a funcionária do andar 3, Lorena. Douglas não piscou. Estava acostumado com pedidos assim. Juliano investigava qualquer funcionário que despertasse suspeita. Era protocolo. Mas desta vez, havia algo diferente no tom. Uma urgência que não era profissional. Já tentei verificar as referências no processo seletivo, disse Douglas com cuidado. O histórico dela é curto. Endereço anterior não confirmado. Empregos anteriores com registros, mas sem contato ativo com os empregadores. Isso não é curto, disse Juliano. Isso é apagado. Douglas concordou em silêncio. Quero saber quem ela era antes de aparecer aqui, completou Juliano. Não o que ela colocou no currículo, quem ela era de verdade. Lorena chegou ao hotel naquela manhã sem saber que estava sendo investigada. Pegou o carrinho, cumprimentou Marina com um aceno discreto. Marina era a única que devolvia o cumprimento com um sorriso genuíno. E subiu para o andar 3. O dia anterior havia pesado. A ligação havia pesado. Mas ela havia aprendido faz tempo que o peso não some se você parar, ele só aumenta. A única forma de carregar era continuar andando. Então ela andava, quarto por quarto, com o mesmo cuidado, a mesma precisão silenciosa. Havia algo quase meditativo naquilo. O movimento das mãos, a ordem das tarefas, o resultado visível de um esforço concreto. Num mundo onde tantas coisas escapavam do seu controle, limpar um quarto era algo que ela podia fazer direito. E ela fazia. Foi no intervalo do meio-dia que Marina a encontrou na escada de serviço. Posso sentar aqui? Perguntou Marina, já sentando antes da resposta, com uma marmita na mão. Lorena olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e cautela. Pode. Ficaram em silêncio por um momento. Marina abriu a marmita. Ofereceu metade sem cerimônia. Lorena recusou com um gesto. Marina encolheu os ombros e começou a comer. Você sabe que Sônia tem algo contra você, disse Marina, sem drama, como quem comenta o tempo. Percebi, respondeu Lorena. Ela faz isso com toda nova que chega. Fica esperando um erro. Marina pausou. Mas com você ela está diferente. Mais apressada, como se não quisesse esperar pelo erro. Lorena não respondeu. Olhou para o corredor vazio à sua frente com aquela calma que já havia incomodado Juliano no dia anterior. A calma de quem processou o pior e aprendeu que o pânico não resolve. Eu sei cuidar de mim, disse ela por fim. Marina assentiu. Não insistiu. Mas antes de se levantar, disse uma última coisa quase sem querer. Douglas me contou uma coisa hoje de manhã. Disse que você foi a única funcionária nova em 2 anos que devolveu um pertence esquecido por um hóspede sem contar para ninguém. Nem para mim que estava na recepção. Você simplesmente deixou em cima do balcão com um bilhetinho e foi embora. Lorena não respondeu. Por que você não falou nada? Perguntou Marina. Isso poderia ter sido um ponto positivo para você aqui dentro. Lorena pensou por um segundo antes de responder. Porque não foi por ponto, disse ela. Foi porque era o certo a fazer. Marina ficou olhando para ela por um momento. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno, do tipo que não precisa de comentário. E foi embora. Naquela tarde, Sônia agiu. Havia planejado com cuidado. Entrou no vestiário feminino durante o horário em que sabia que Lorena estaria no último andar. Abriu a mochila, colocou dentro um pequeno objeto, um Amenity Premium, que havia sumido do estoque dias antes. Fechou o zíper. Saiu sem ser vista. 1 hora depois, convocou uma revista surpresa nos pertences da equipe. Protocolo de segurança, disse ela, com a voz neutra de quem ensaiou bem. Quando chegou a vez de Lorena, Sônia abriu a mochila com uma eficiência teatral e o objeto estava lá. O silêncio na sala foi imediato. Lorena olhou para o objeto. Depois, olhou para Sônia.
e não disse nada. Foi levada para a sala de Douglas. Sônia entrou junto com o dossiê de ocorrências que havia começado a montar desde o primeiro dia, atrasos que não existiram, reclamações que nunca foram feitas, um histórico fabricado tijolo por tijolo com a paciência de quem odeia devagar. Douglas olhou para os papéis, olhou para Lorena. Estava desconfortável. Era visível. "Você tem algo a dizer?" perguntou ele. Lorena ficou em silêncio por 3 segundos. Depois olhou diretamente para Sônia. Não com raiva, não com desespero, com uma clareza que era quase perturbadora. "Eu tenho", disse ela. "Mas não vou dizer aqui." Sônia franziu o senho. "O quê?" "Eu disse que tenho algo a dizer", repetiu Lorena com a mesma voz calma. "Mas não vou dizer na frente de quem plantou o que está nessa mochila." A sala ficou em silêncio absoluto. Douglas piscou. Olhou para Sônia. Olhou para Lorena. Abriu a boca para falar, mas foi nesse exato momento que a porta da sala se abriu. Marina estava do lado de fora com uma expressão que Lorena nunca havia visto nela. Era urgência misturada com algo que parecia muito com medo. "Lorena", disse Marina em voz baixa, "tem um homem na recepção. Está perguntando por você pelo nome, pelo seu nome completo." O mundo parou. Lorena sentiu cada músculo do corpo travar ao mesmo tempo. Não foi visível para todo mundo, mas Douglas notou. E Marina, que a conhecia há menos de 2 dias, mas já entendia mais do que deveria, também notou. "Você conhece essa pessoa?" perguntou Douglas com cuidado. Lorena não respondeu. Já estava se levantando. Saiu da sala com passos controlados, desceu pelo corredor de serviço, chegou na beirada da recepção e parou. Ele estava de costas para ela, mas ela reconheceria aquela postura em qualquer lugar do mundo. Reconheceria aquele jeito de ficar parado, levemente tenso, como quem está pronto para correr a qualquer momento. "Edson." Ele virou. Os olhos dos dois se encontraram através do saguão do hotel. E Lorena sentiu algo que havia guardado com muito cuidado por muito tempo começar a rachar por dentro. Porque Edson não estava com raiva. Não estava com a expressão de quem veio cobrar ou confrontar. Estava com a expressão de alguém completamente desesperado, de alguém que havia procurado muito e finalmente encontrado. E isso era muito pior. Lorena deu um passo atrás, depois outro, sem tirar os olhos dele, e pela primeira vez, desde que havia chegado ao Hotel Valdres, desde que havia construído cada hora daquele recomeço com as próprias mãos, em silêncio, sem pedir ajuda a ninguém, ela sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés. Do 12º andar, numa tela pequena no canto do escritório, Juliano assistia a tudo. E pela primeira vez, desde a noite anterior, parou de pensar nas palavras que havia ouvido no corredor, porque agora havia uma pergunta muito maior ocupando o lugar delas. Quem era aquele homem? E o que ele havia feito com Lorena para deixar uma cicatriz tão funda em alguém tão forte? Lorena não fugiu. Essa foi a primeira coisa que surpreendeu a todos que estavam observando. Marina do balcão da recepção, Douglas pela porta entreaberta da sala e Juliano pela tela lá em cima. Ela poderia ter saído pela porta dos fundos. Poderia ter pegado a mochila, descido pela escada de serviço e desaparecido antes que Edson atravessasse o saguão. Havia feito isso antes. Sabia exatamente como se apagar quando precisava. Mas desta vez ficou. Ficou parada na beirada do corredor, com as mãos unidas na frente do corpo, e esperou. Edson caminhou até ela devagar, como quem se aproxima de algo que pode quebrar se fizer movimento brusco. Quando chegou perto o suficiente para falar sem que ninguém ouvisse, parou. Olhou para ela por um longo segundo, e o que havia no rosto dele não era alívio. O tipo de alívio que dói porque vem depois de muito tempo procurando. "Eu só precisava saber se você estava bem", disse ele em voz baixa. Lorena não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele com aquela calma que era quase uma armadura. E então disse algo que Edson claramente não esperava. "Você não devia ter vindo."
Ele abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Lorena, eu precisava. Eu sei o que você precisava. Ela interrompeu, sem dureza, mas com uma firmeza que não deixava espaço. Mas o que eu precisava era diferente. E você sabe disso. Edson olhou para o chão. Quando voltou a olhar para ela, havia algo nos olhos dele que quebrava qualquer interpretação simples sobre quem era o vilão naquela história. Havia culpa, havia saudade, havia o peso específico de quem sabe que errou de um jeito que não tem conserto fácil. Você some sem avisar, disse ele, sem deixar endereço, sem dar notícia. O que eu era para fazer? Seguir em frente, respondeu Lorena. Era isso que eu precisava que você fizesse. O saguão do Hotel Valdres continuou funcionando ao redor dos dois. Hóspedes passando, malas sendo carregadas, telefones tocando na recepção. O mundo não parou. Nunca para. Tem coisas que eu preciso te dizer, disse Edson. Não hoje, respondeu ela. Lorena, não hoje, Edson. Ela disse isso com uma voz tão baixa e tão firme, ao mesmo tempo que ele não tentou mais. Ficou parado, olhando para ela, enquanto ela se virava e caminhava de volta pelo corredor, com os ombros eretos e o passo controlado, como se aquela conversa não tivesse custado absolutamente nada. Mas tinha custado. Marina viu. Douglas viu. E Juliano, lá em cima, também viu. Porque quando Lorena dobrou a esquina do corredor e sumiu da câmera, ele trocou para outra câmera, e então para outra, seguindo ela sem perceber que estava fazendo isso, até ela entrar na escada de serviço e sentar no degrau mais alto com a cabeça baixa. Ela ficou assim por exatamente 2 minutos. Depois levantou, se arrumou e voltou a trabalhar. Juliano ficou olhando para a tela vazia por um longo momento depois que ela saiu da escada. Então pegou o telefone e ligou para o investigador particular que usava quando precisava de informações que o RH não conseguia levantar. Preciso de tudo sobre uma mulher chamada Lorena, disse ele. Nome completo está no sistema de funcionários. Quero saber quem ela era antes de aparecer aqui. Quero saber sobre o homem que a procurou hoje. E quero isso rápido. Desligou. Ficou de pé na janela. Foi quando Douglas entrou na sala, sem anunciar, o que nunca fazia, com uma expressão que Juliano não sabia ler direito. Sobre o caso de hoje com Sônia, começou Douglas. Depois. Não pode ser depois, disse Douglas. E havia algo na voz dele que fez Juliano se virar. Porque eu revi as câmeras do vestiário. Horário do intervalo. E o que eu vi não foi Lorena colocando nada na mochila dela. O silêncio entre os dois durou 3 segundos. Foi Sônia, disse Juliano. Não era pergunta. Douglas confirmou com um movimento de cabeça. Juliano virou de volta para a janela. Por fora estava calmo. Era o tipo de calma que havia desenvolvido ao longo de anos, administrando um hotel herdado cedo demais, lidando com pessoas que testavam os limites porque achavam que podiam. Por dentro, havia uma coisa pequena e quente que ele reconheceu depois de um momento como raiva. Não a raiva administrativa de quem precisa resolver um problema. A raiva humana de quem viu algo injusto acontecer com alguém que não merecia. Esse reconhecimento o incomodou. Não faz nada ainda, disse ele. Douglas franziu o senho. Juliano, ela foi acusada de... Eu sei o que aconteceu. Ele interrompeu. Eu disse para não fazer nada ainda. Uma pausa. Você confia em mim? Douglas ficou em silêncio por um momento. Depois, sempre confiei. Então espera. O relatório do investigador chegou na manhã seguinte. Juliano leu sozinho, de pé, sem se sentar. E quanto mais lia, mais o chão ia sumindo. Lorena havia chegado àquela cidade vinda de outra, onde havia vivido por pouco tempo, usando um nome diferente. Antes disso, havia morado numa cidade menor no interior, onde havia trabalhado como assistente administrativa numa empresa de médio porte. Uma empresa que havia falido de forma abrupta e escandalosa alguns anos antes, deixando dezenas de funcionários sem receber, sem aviso e sem explicação oficial.
O nome da empresa estava no relatório. Juliano leu, releu e ficou olhando para aquelas letras por um tempo que não soube medir, porque ele conhecia aquela empresa. Conhecia muito bem. Ela havia pertencido ao seu pai. A culpa que Juliano carregava não tinha nome fácil. Não era o tipo de coisa que se explica numa frase. Era uma culpa construída ao longo do tempo, tijolo por tijolo, da mesma forma que Lorena havia construído seu recomeço, só que no sentido oposto. Enquanto ela erguia, ele afundava. Quando o pai havia morrido e deixado o Hotel Valdres para ele, havia deixado também uma herança invisível. Dívidas, decisões tomadas sem critério, empresas abertas e fechadas sem cuidado com as pessoas que dependiam delas. Juliano havia herdado o hotel. Havia herdado também a consciência de tudo que o pai havia feito e havia escolhido, naquele momento, ser diferente, exigir perfeição, controlar tudo, testar todos. Como se a rigidez pudesse apagar o que havia sido feito, mas nunca tinha conseguido apagar o rosto das pessoas que haviam sido atingidas, os funcionários que haviam perdido tudo, as famílias que haviam ficado sem nada do dia para a noite. Agora, um desses rostos tinha nome, tinha um carrinho de limpeza, tinha uma mochila pequena. Tinha uma voz que sussurrava palavras no corredor que ele havia ouvido uma vez antes, ditas por seu pai num momento raro de lucidez, pouco antes de partir, como se o velho soubesse o tamanho do estrago que havia deixado e tentasse, naquelas palavras, pedir algo que não sabia pedir diretamente. Perdão. Juliano dobrou o relatório. Colocou dentro do bolso. Ficou parado no meio do escritório por um longo momento. Depois saiu. Ele a encontrou no corredor do andar 3. Ela empurrava o carrinho de volta para a rouparia ao final do turno. Quando o viu, parou. E pela primeira vez desde que havia chegado ao hotel, havia uma faísca diferente no olhar dela. Não medo, não hostilidade. Era reconhecimento. Como se ela soubesse que aquele momento estava chegando, sem saber exatamente por quê. Juliano parou a 2 metros dela. Você trabalhou numa empresa chamada... Ele disse o nome em voz baixa. Lorena ficou imóvel. Essa empresa pertencia ao meu pai, continuou ele. E o que ele fez com as pessoas que trabalhavam lá é algo que eu carrego desde que descobri. Uma pausa. Eu sei que isso não muda nada. Mas eu precisava que você soubesse que eu sei. O corredor estava vazio. Os lustres de cristal jogavam luz sobre os dois com uma indiferença elegante. Lorena ficou olhando para ele por um longo momento, e então disse, com uma voz que era ao mesmo tempo mais suave e mais pesada do que tudo que havia dito antes. Você disse que queria me testar desde que cheguei aqui. Não era pergunta, era constatação. Juliano não negou. Por quê? Ela perguntou. Ele demorou para responder. E quando respondeu, foi com uma honestidade que claramente custou caro. Porque testar as pessoas é mais fácil do que confiar nelas. Uma pausa. E porque eu tenho muito medo de me tornar o que meu pai foi. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores entre eles. Era o silêncio de 2 pessoas que acabaram de entender que carregavam lados diferentes da mesma ferida. E nenhum dos dois sabia ainda o que fazer com isso. Naquela noite, Lorena não conseguiu dormir. Ficou deitada no quarto pequeno que alugava a algumas quadras do hotel. Um cômodo simples, com uma janela que dava para uma parede de tijolos e uma cama que rangia quando ela virava de lado. Havia chegado àquele quarto com uma mala, 2 trocas de roupa e a determinação silenciosa de quem sabe que recomeçar não tem nada de bonito. Recomeçar dói. Recomeçar cansa. Mas era a única coisa que ela sabia fazer quando o chão sumia. E o chão havia sumido tantas vezes. Ela ficou olhando para o teto com os braços cruzados sobre o peito, pensando nas palavras de Juliano no corredor. Eu tenho muito medo de me tornar o que meu pai foi. Havia algo naquela frase que ela não conseguia simplesmente arquivar e ignorar.
porque era o tipo de coisa que uma pessoa não diz para impressionar. Era o tipo de coisa que escapa quando a guarda baixa, quando o cansaço de fingir é maior do que o medo de ser visto. Ela conhecia esse cansaço. Virou de lado, fechou os olhos e tentou dormir. Não conseguiu. De manhã, chegou ao hotel mais cedo do que o necessário. Não havia planejado isso, simplesmente acordou antes do alarme, fez café, ficou sentada na beira da cama por um tempo e então se levantou porque ficar parada era pior. Marina estava na recepção quando ela entrou pela porta dos fundos. Acenou com a cabeça. Lorena acenou de volta. Foi pegar o carrinho quando Marina a chamou em voz baixa. Espera. Lorena parou. Marina olhou para os lados antes de falar. Um gesto pequeno, mas carregado. Sônia pediu uma reunião com a diretoria para hoje de manhã. Eu ouvi sem querer ontem, quando ela estava no telefone. Uma pausa. Ela tem um dossiê. Não é só sobre você. É sobre Juliano também. Sobre a aproximação dos dois. Lorena ficou quieta. Ela vai tentar usar isso contra os dois ao mesmo tempo, continuou Marina. E ela é inteligente o suficiente para saber como montar uma narrativa que pareça verdadeira, mesmo quando não é. Por que você está me contando isso? Perguntou Lorena. Marina pensou por um segundo. Depois respondeu com uma simplicidade que desarmava. Porque você devolveu um pertence perdido sem pedir nada em troca. Porque você não reagiu quando Sônia te humilhou no primeiro dia. E porque naquela sala, quando você disse que não ia falar na frente de quem havia plantado as coisas na sua mochila, ela fez uma pausa breve. Eu vi o rosto de Douglas, e ele acreditou em você antes mesmo de ver as câmeras. Lorena olhou para Marina por um momento longo. Obrigada, disse ela, com simplicidade, sem drama, e foi trabalhar. Juliano chegou ao escritório e encontrou uma mensagem de Douglas sobre a reunião solicitada por Sônia. Leu sem pressa. Depois, ficou olhando para a mensagem por um momento. Não com preocupação, mas com aquela expressão de quem está montando um quebra-cabeça e acabou de encontrar a peça que faltava. Respondeu à mensagem de Douglas com 3 palavras. Aceita a reunião. Douglas respondeu em segundos. Tem certeza? Juliano digitou. Tenho, porque Sônia havia cometido o erro que pessoas arrogantes sempre cometem quando se sentem no controle. Havia se movido rápido demais, e quando alguém se move rápido demais, deixa rastros. Ele já tinha os rastros. Agora só precisava deixar que ela chegasse até o momento em que achasse que havia vencido. A reunião aconteceu às 10 da manhã, numa sala de conferência no 2º andar. Sônia entrou com uma pasta na mão e a postura de quem está prestes a apresentar uma sentença. Do outro lado da mesa estavam Douglas e, para surpresa dela, Juliano, que raramente aparecia nesse tipo de reunião. Ela hesitou por meio segundo. Depois, se recompôs. Obrigada pela disponibilidade, disse ela, abrindo a pasta com eficiência calculada. Eu trouxe documentação sobre uma situação que acredito ser um risco para a reputação do hotel. Distribuiu as folhas. Douglas olhou para os papéis sem expressão. Juliano não tocou nos dele. Sônia apresentou tudo. O dossiê sobre Lorena, as ocorrências fabricadas e então, com uma confiança que beirava a arrogância, passou para a segunda parte. Fotografias tiradas pelas câmeras internas. Juliano e Lorena no corredor do andar 3. A conversa dos dois. A proximidade. Acredito que esse tipo de envolvimento entre um superior e uma funcionária em período de experiência representa um conflito de interesses, disse ela, com a voz controlada de quem ensaiou cada palavra. Especialmente considerando que essa funcionária estava sob investigação disciplinar. O silêncio na sala durou exatamente 4 segundos. Foi Douglas quem quebrou. E Sônia, disse ele com uma calma que era quase mais intimidadora do que qualquer rispidez. Você revisou as câmeras do vestiário feminino antes de trazer esse dossiê? Ela piscou. Porque eu revisei, continuou Douglas. Ontem mesmo. E o que eu vi foi muito claro.
A cor do rosto de Sônia mudou em tempo real. Juliano finalmente olhou para ela, e não havia raiva no olhar dele. Havia algo pior. Havia decepção fria. O olhar de quem esperava mais de uma pessoa e foi confirmado no pior. Você trabalha neste hotel há mais tempo do que qualquer outro funcionário, disse Juliano. Você conhecia os padrões, os processos, as pessoas. Uma pausa. E usou tudo isso para destruir alguém que havia chegado há 2 dias. Sônia abriu a boca. Não precisa falar nada agora, disse Juliano, se levantando. Douglas vai conduzir o processo a partir daqui, conforme o protocolo. Ele pegou as folhas do dossiê, bateu na mesa para alinhar e colocou de volta na pasta. Mas eu quero que você saiba uma coisa antes de sair dessa sala. Ele se inclinou levemente para frente, com as mãos apoiadas na mesa. O que você fez não foi rigor, não foi profissionalismo, foi covardia. E covardia não tem espaço aqui. Saiu da sala sem olhar para trás. Lorena estava no andar 5 quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Marina. Reunião terminou. Você está bem. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois guardou o celular e continuou trabalhando. Mas algumas horas depois, quando descia pela escada de serviço, no final do turno, ouviu passos atrás dela. Virou. Era Edson. Ele havia esperado. Havia ficado na região do hotel o dia inteiro, esperando um momento em que ela estivesse sozinha. E agora estava ali, na escada de serviço, com aquela expressão de quem carrega algo pesado demais para segurar sozinho por mais tempo. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele. Uma coisa só. Depois eu vou embora e você nunca mais vai me ver se não quiser. Lorena o olhou por um longo momento. Depois assentiu. Edson respirou fundo. Quando a empresa fechou, começou ele, com a voz de quem está desmontando algo que construiu com cuidado para não ser destruído. Eu sabia o que ia acontecer antes de acontecer. Eu fui avisado com antecedência, porque eu estava num cargo que recebia esse tipo de informação. Uma pausa. E eu não avisei você. O corredor ficou em silêncio absoluto. Eu tinha medo de perder o emprego se falasse, continuou ele. Eu sabia que você ia ser pega de surpresa, que ia perder tudo que havia guardado. Eu sabia e não fiz nada. A voz dele falhou ligeiramente. Eu vivo com isso até hoje. Lorena ficou olhando para ele por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. E então disse algo que Edson não esperava. Algo que era ao mesmo tempo mais generoso e mais doloroso do que qualquer confronto. Eu sei, Edson. Ele piscou. Eu sempre soube, disse ela. Não na época, mas depois, quando juntei tudo, entendi. Uma pausa. E passei muito tempo com raiva. Com uma raiva que pesava mais do que qualquer mala que eu carregava quando me mudava de cidade em cidade. Lorena, deixa eu terminar, ela disse, com suavidade. Eu passei tempo demais carregando isso. A raiva de você. A raiva do dono da empresa. A raiva de mim mesma por não ter visto vindo. Ela respirou fundo. E em algum momento, eu tive que escolher entre continuar carregando ou recomeçar de verdade. Não de mentira, não de fachada. De verdade. Edson estava com os olhos brilhando. Então eu escolhi, disse ela. E parte de recomeçar de verdade é isso aqui. Ela apontou para o espaço entre os dois. É olhar para você e dizer que eu não vou carregar mais. Você está me perdoando? Perguntou ele, com uma voz que mal saiu. Lorena pensou por um segundo, com aquela honestidade que era a coisa mais característica dela. Estou escolhendo não deixar que o que você fez continue definindo quem eu sou, respondeu ela. Se isso é perdão, então sim. Edson ficou em silêncio. Uma lágrima desceu sem que ele fizesse movimento nenhum para contê-la. Lorena assentiu uma vez, o gesto de quem encerra um capítulo, e começou a descer a escada. Ela não viu Juliano parado no corredor logo abaixo, onde a escada de serviço desembocava. Ele havia descido para encontrá-la depois da reunião. Havia chegado cedo demais e havia ouvido tudo. Quando Lorena chegou ao corredor e o viu ali parado, parou também.
Os dois ficaram se olhando em silêncio. E Juliano, que havia construído uma vida inteira em torno de não mostrar fraqueza, de testar antes de confiar, de manter distância de tudo que pudesse doer, sentiu algo se mover dentro dele de um jeito que não sabia mais conter. Porque aquela mulher havia acabado de fazer, em voz alta, na escada de um hotel, o que ele não havia conseguido fazer em anos de silêncio. Havia escolhido seguir em frente, e ele ainda não sabia se era capaz de fazer o mesmo. Lorena chegou ao hotel naquela manhã com algo diferente no passo. Não era alegria, não era leveza. Era algo mais sutil e mais profundo do que isso. Era o passo de alguém que depositou um peso que carregava há muito tempo e ainda está se acostumando com a ausência dele. O corpo ainda espera o peso, ainda se inclina para o lado onde ele estava. Mas ele não está mais lá. Marina percebeu assim que ela entrou pela porta dos fundos. "Você dormiu?" perguntou ela, com a franqueza direta que já havia se tornado a marca do jeito dela. "Dormi", respondeu Lorena. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, havia dormido de verdade. Marina sorriu. Aquele sorriso pequeno e genuíno. E voltou para a recepção sem fazer mais perguntas. Lorena pegou o carrinho e subiu. No 12º andar, Juliano estava de pé diante da janela quando Douglas entrou com um tablet na mão e uma expressão que ele não soube classificar imediatamente. "Você precisa ver isso", disse Douglas, colocando o tablet sobre a mesa. Era um arquivo de áudio, 18 minutos e 43 segundos. "O que é isso?" perguntou Juliano sem se mover. "Uma gravação." Douglas pausou. Marina gravou sem intenção. Estava testando o microfone do celular novo ontem à tarde e esqueceu gravando no balcão da recepção. Outra pausa. O celular ficou ali por quase 20 minutos. Juliano olhou para o tablet. "O que tem nos 20 minutos?" "Nos primeiros 8 minutos", disse Douglas com cuidado, "tem uma conversa entre Sônia e um membro da diretoria administrativa. Uma conversa que Sônia claramente acreditava ser privada." Juliano ficou quieto. "Ela não estava apenas tentando derrubar Lorena", continuou Douglas. "Ela estava tentando derrubar você." Juliano ouviu a gravação sozinho. Douglas saiu da sala e fechou a porta sem que precisasse pedir. Nos primeiros minutos, a voz de Sônia era clara e calculada. O mesmo tom que usava nas reuniões, nas repreensões, nos dossiês fabricados. Ela falava com alguém da diretoria sobre a aproximação entre Juliano e Lorena. Mas havia algo além da preocupação profissional naquela conversa. Havia uma agenda. Sônia queria a supervisão geral do hotel. Havia querido por anos. E havia identificado na situação com Lorena uma oportunidade de apresentar Juliano como alguém emocionalmente instável, facilmente influenciável, inadequado para a posição que ocupava. Mas não era isso que parou Juliano. O que o parou foi o que veio depois, quando a voz da diretoria perguntou sobre o histórico de Lorena, e Sônia respondeu com uma informação que ela não deveria ter. Uma informação que não estava em nenhum dossiê oficial. Uma informação sobre a empresa do pai de Juliano, sobre os funcionários que haviam sido prejudicados, sobre os nomes que constavam nos registros internos. Sônia sabia, havia sabido desde o início, e havia esperado o momento certo para usar. Juliano pausou a gravação. Ficou olhando para o tablet sobre a mesa por um longo momento. Então entendeu, com a clareza fria de quem finalmente vê o tabuleiro completo, que Sônia não havia começado a perseguir Lorena por acaso. Havia reconhecido o nome, havia reconhecido a conexão, e havia decidido usar aquela mulher como uma peça num jogo que não tinha nada a ver com a qualidade do trabalho dela. Lorena havia sido alvo desde antes de entrar pela primeira vez naquele hotel. Ele desceu os andares a pé pela escada de serviço, não pelo elevador, não pelo caminho que todos esperavam. Precisava do tempo que os degraus davam para organizar o que estava sentindo numa ordem que fizesse sentido. Não conseguiu organizar nada.
Chegou ao andar 3 e ficou parado no corredor por um momento, ouvindo o som distante do carrinho de Lorena no final do hall. Então, caminhou até lá. Ela estava de costas para ele, refazendo a cama do último quarto do andar com aquela precisão que ele havia observado no primeiro dia. Cada dobra no lugar certo, cada ângulo calculado, o resultado de alguém que transformou um trabalho simples em algo feito com dignidade. Lorena, ela virou. Viu a expressão no rosto dele, e algo no olhar dela mudou. Não era medo. Era aquela atenção aguçada de quem aprendeu a ler o ambiente antes de reagir a ele. O que aconteceu? Perguntou ela diretamente. Juliano entrou no quarto, fechou a porta com cuidado e contou tudo. A gravação, a conversa de Sônia com a diretoria, a informação sobre a empresa do pai. O fato de que ela havia sido reconhecida antes mesmo de ser contratada. Lorena ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela ficou parada por um momento, com os olhos fixos num ponto no chão à sua frente. Então, fez uma pergunta que ele não esperava. Por que você está me contando isso? Juliano piscou. Porque você tem direito de saber. Eu tenho direito, ela repetiu, com uma voz que não era acusação, mas também não era aceitação simples. Mas você poderia ter resolvido isso sem me envolver. Poderia ter tratado como um problema administrativo, afastado Sônia, encerrado o caso. Ela o olhou diretamente. Por que você veio até aqui me contar pessoalmente? A pergunta ficou no ar entre os dois. E Juliano, que havia passado a vida inteira sabendo exatamente o que dizer, quando dizer e com qual tom dizer, não encontrou uma resposta pronta. Porque a resposta verdadeira era uma que ele ainda estava aprendendo a admitir para si mesmo. Porque eu precisava, disse ele por fim, com uma simplicidade que custou mais do que qualquer discurso. Lorena ficou olhando para ele. E pela primeira vez, desde que havia chegado ao Hotel Valdrez, o que havia no olhar dela não era cautela. Não era a armadura de quem aprendeu a se proteger de tudo. Era algo mais aberto, mais vulnerável, mais real. Mas o dia ainda não havia terminado. A gravação havia vazado, não por Marina, que mal sabia o que havia capturado, mas porque alguém da diretoria administrativa, ao ser confrontado por Douglas com o conteúdo do áudio, havia encaminhado o arquivo para outros membros da diretoria como forma de se defender. E numa cadeia de e-mails que cresceu rápido demais, o arquivo chegou a lugares que ninguém havia planejado. Quando Juliano desceu para o lobby, no final da tarde, havia 3 membros da diretoria esperando por ele na sala de reuniões. Douglas estava do lado de fora da sala, encostado na parede com os braços cruzados, quando Juliano passou. Eles querem uma posição sua, disse Douglas em voz baixa. Eu sei. Juliano. Douglas o chamou antes que ele entrasse. Baixou a voz ainda mais. Nessa sala tem gente que conhecia o seu pai, gente que fez negócios com ele, gente que se beneficiou das mesmas decisões que prejudicaram os funcionários daquela empresa. Juliano parou com a mão na maçaneta. Eu sei disso também, disse ele. Então você sabe que eles não estão aqui para ouvir. Estão aqui para controlar o que você vai fazer a seguir. Juliano ficou olhando para a porta por um segundo. Depois a abriu e entrou. A reunião durou 40 minutos. Juliano ouviu cada argumento com a paciência de quem não precisa de aprovação para tomar uma decisão. Ouviu a tentativa de minimizar o que Sônia havia feito. Ouviu a sugestão velada de que expor aquela situação publicamente poderia trazer consequências desnecessárias para a reputação do hotel. Ouviu nas entrelinhas o pedido silencioso de que as coisas voltassem a ser como antes, varridas para debaixo do tapete caro do Hotel Valdrez. Quando todos terminaram, ele falou: Sônia será desligada hoje. O processo será documentado conforme a lei e Lorena receberá uma retratação formal por escrito. Uma pausa. Qualquer membro desta diretoria que tente interferir nesse processo será tratado da mesma forma.
Silêncio. Herdei este hotel, continuou ele, com uma voz que não precisava de volume para ocupar a sala inteira. Mas não herdei as escolhas que foram feitas antes de mim. E não vou continuar pagando por elas, fingindo que não existiram. Olhou para cada um ao redor da mesa. Isso acabou hoje. Levantou. Saiu. Douglas, do lado de fora, ouviu os passos e se afastou da parede. Quando Juliano passou por ele, havia algo diferente na postura. Não era só firmeza, era alívio. O tipo de alívio que vem quando uma pessoa finalmente age de acordo com o que acredita, depois de um tempo longo demais, agindo de acordo com o que herdou. Está feito? Perguntou Douglas. Está feito, respondeu Juliano sem parar. Lorena soube do desligamento de Sônia por Marina no final do turno, num bilhete dobrado que a recepcionista deixou no carrinho. Leu, dobrou de volta, guardou no bolso. Ficou parada no corredor vazio por um momento, o hotel ao redor silencioso, os lustres acesos, o cheiro familiar de limpeza e mármore que havia se tornado, sem que ela percebesse, o cheiro de um lugar que estava começando a parecer seguro. Então, pensou na ligação que havia recebido no primeiro dia. Era da senhoria do quarto anterior, avisando que o contrato não seria renovado, que ela teria 30 dias para sair. Mais uma porta fechando. Mais um recomeço forçado num lugar que ela ainda não havia escolhido de verdade. Mas desta vez havia ficado. Não porque não tinha para onde ir. Havia ficado porque pela primeira vez em muito tempo havia uma razão para ficar que não era medo nem falta de opção. Era escolha. Ela ainda não sabia exatamente o que aquilo significava. Não sabia o que seria do dia seguinte ou do mês seguinte ou de tudo que ainda estava por resolver entre ela e Juliano, a empresa, o passado, a ferida que os dois carregavam de lados opostos. Mas sabia uma coisa. Estava cansada de recomeçar em silêncio. Desta vez, se fosse recomeçar, ia ser diferente. Pegou o carrinho, empurrou até a rouparia, guardou tudo no lugar certo, com o mesmo cuidado de sempre, e foi embora pelo corredor de serviço. Mas antes de dobrar a esquina, parou. Voltou ao carrinho. Abriu o compartimento lateral. Pegou um bloco de notas pequeno que usava para anotar pendências dos quartos e começou a escrever. Marina encontrou o bilhete no carrinho às 7 da manhã. Estava dobrado ao meio, com o nome de Juliano escrito na frente com a letra firme e pequena de quem escreve com intenção. Cada letra no lugar certo, sem floreio, sem hesitação. Marina ficou olhando para aquele papel por um momento, sem tocá-lo. Então, pegou com cuidado, como se soubesse instintivamente que aquilo era frágil de um jeito que não tinha a ver com o papel. Subiu até o 12º andar. Bateu na porta do escritório. Juliano abriu. Estava de camisa, sem paletó, com a expressão de quem havia dormido pouco. Não por agitação, mas pelo tipo de vigília quieta de quem fica acordado porque tem pensamentos que merecem ser pensados até o fim. Marina estendeu o bilhete sem dizer nada. Ele olhou para o próprio nome na frente. Depois, olhou para Marina. Ela disse alguma coisa? Ela disse, respondeu Marina com uma voz baixa, que hoje não vai voltar. Juliano ficou olhando para o bilhete na própria mão por um segundo, que pareceu muito mais longo do que foi. Então assentiu uma vez. O gesto de quem recebe uma informação e decide o que fazer com ela antes de reagir, e fechou a porta. Sentou na poltrona do escritório. Abriu o bilhete. A letra era a mesma da frente. Firme, pequena, sem espaço desperdiçado. Lorena não havia escrito muito. Não era o tipo de pessoa que precisava de muitas palavras para dizer o que importava. Cada linha tinha peso. Ela começava agradecendo. Não de forma protocolar, não com a educação de quem foi criado para agradecer mesmo quando não quer. Era um agradecimento real, específico, do tipo que só existe quando a pessoa sabe exatamente o que está agradecendo e por quê. Agradecia por ele ter impedido que a situação com Sônia destruísse o que ela havia construído.
Agradecia por ele ter contado sobre a gravação pessoalmente, em vez de resolver à distância como um problema administrativo. Agradecia, e essa linha Juliano leu 2 vezes, por ter sido honesto quando ela perguntou por que havia ido até ela. Porque havia anos que ninguém era honesto com ela quando ela perguntava as coisas que importavam. Depois vinha a parte que mudava tudo. Lorena escrevia sobre a empresa. Sobre o dia em que soube que havia fechado, não pelo aviso que nunca veio, mas pela manhã em que chegou ao trabalho e encontrou as portas trancadas e um papel colado no vidro com letras frias informando o encerramento das atividades. Escrevia sobre o que havia perdido, não apenas o emprego, não apenas o dinheiro que havia guardado e que evaporou junto com os salários atrasados. Escrevia sobre a dignidade, sobre o que é chegar num lugar onde você deu tudo o que tinha e descobrir que para quem tomava as decisões, você nunca foi mais do que um número numa planilha. Mas não era isso que quebrou Juliano. O que o quebrou foi o parágrafo seguinte. Lorena escrevia que naquele dia, com as portas trancadas e o papel no vidro, havia uma outra funcionária do lado de fora chorando. Uma mulher mais velha que havia trabalhado naquela empresa por mais de uma década. E que aquela mulher, no meio do choro, havia dito em voz alta, não para ninguém, apenas para o ar, as palavras que Lorena havia repetido anos depois no corredor do Hotel Valdres. As mesmas palavras que Juliano havia ouvido, as mesmas palavras que seu pai havia dito para ele num momento raro de lucidez, pouco antes de partir. Lorena não sabia disso. Não tinha como saber. Ela havia escrito aquelas palavras no bilhete apenas para explicar de onde vinham, para fechar um círculo que ela mesma não sabia que estava fechando. Juliano ficou olhando para aquele parágrafo por um tempo que não soube medir. Porque aquela mulher mais velha que havia chorado do lado de fora da empresa, ele sabia quem era. O nome estava nos registros que havia revisado quando começou a entender o tamanho do estrago que o pai havia deixado. Uma funcionária antiga. Alguém que havia dedicado anos ao trabalho e perdido tudo da noite para o dia. Aquela mulher era a mãe de Lorena. Ele ficou imóvel na poltrona por um momento. Então se levantou. Não pegou o paletó. Não chamou o motorista. Não avisou Douglas. Saiu do escritório, desceu os andares pela escada, os mesmos degraus que havia descido horas antes tentando organizar o que sentia, atravessou o lobby do Hotel Valdres sem olhar para os lados e saiu pela porta principal pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar. A cidade do lado de fora estava no meio da manhã, barulhenta, indiferente, cheia de gente indo para lugares que importavam. Juliano parou na calçada por um segundo, sem agenda e sem proteção, sentindo o vento que não existe dentro de hotéis climatizados. Então caminhou. Marina havia dado o endereço sem que ele precisasse pedir 2 vezes. Ela sabia, da mesma forma que havia sabido de tantas outras coisas sobre Lorena antes que qualquer um dissesse em voz alta, que havia chegado um momento em que as informações certas precisavam chegar às pessoas certas. O endereço era de uma praça a algumas quadras do hotel. Lorena estava sentada num banco de madeira com a mochila pequena no colo e os olhos na fonte no centro da praça. Não estava chorando. Não estava com o telefone na mão. Estava apenas sentada, com a presença quieta de alguém que aprendeu a ocupar os próprios momentos sem precisar preenchê-los. Juliano a viu antes que ela o visse. Parou a alguns metros. Ficou olhando para ela por um momento, para aquela mulher que havia chegado ao seu hotel sem história verificável, sem referências, sem rastros fáceis de seguir, e havia deixado em cada canto que passou uma marca de dignidade que nenhum treinamento de funcionários ensinava. Que havia sido perseguida, armadilhada, confrontada pelo próprio passado e que em nenhum momento havia se curvado de um jeito que não fosse escolha. Que havia perdoado Edson na escada de serviço enquanto ele assistia sem ser visto.
que havia escrito um bilhete fechando círculos que ela nem sabia que estavam abertos. Lorena virou a cabeça e o viu. Não se levantou, não fugiu. Ficou olhando para ele com aquela atenção quieta de sempre, aguardando. Juliano caminhou até o banco. Sentou ao lado dela sem pedir licença e sem cerimônia, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar naquele momento. Ficaram em silêncio por um tempo. A fonte fazia seu barulho constante. A cidade continuava ao redor. "Você leu", disse ela. Não era pergunta. "Li." Outro silêncio. "A minha mãe", disse Lorena com uma voz que era firme e frágil ao mesmo tempo, da forma que só as coisas verdadeiras conseguem ser. Trabalhou a vida inteira acreditando que honestidade e dedicação eram suficientes. Que se você fizesse a parte que dependia de você, o resto se encaixava. Uma pausa. Ela se foi acreditando nisso, mesmo depois de tudo. Juliano ouviu sem interromper. "Eu passei anos com raiva dela por isso", continuou Lorena. "Por não ter ficado com raiva. Por não ter amargado como eu amargei." A voz falhou por meio segundo. Apenas meio segundo. "E um dia eu entendi que ela não era ingênua. Ela simplesmente havia escolhido não deixar que o que fizeram com ela definisse quem ela era." Ela virou o rosto para Juliano. "Foi aí que eu entendi o que eu precisava fazer." Juliano ficou olhando para ela. E havia no rosto dele algo que não estava lá no primeiro dia. Não estava lá na semana anterior, não estava lá na reunião com a diretoria, não estava lá em nenhum momento desde que havia herdado aquele hotel e decidido ser duro para não ser como o pai. Era o rosto de alguém que finalmente parou de lutar contra si mesmo. "Eu não posso desfazer o que meu pai fez", disse ele, com uma voz baixa e direta. "Não posso devolver o que sua mãe perdeu. Não posso apagar nada disso." "Eu sei", respondeu Lorena. "Mas eu posso." Ele pausou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que algumas palavras, uma vez ditas, mudam a forma como tudo que vem depois é vivido. "Ser diferente." Uma pausa. "Se você me der a chance de mostrar isso." A fonte continuou. A cidade continuou. Lorena ficou olhando para ele por um longo momento, e então fez uma pergunta. Uma só. A pergunta que definiria tudo. A pergunta de Lorena foi simples. Tão simples que Juliano não esperava. Havia se preparado mentalmente para algo complexo. Algo que exigisse argumentos, explicações, a habilidade de construir um caso convincente, como fazia em reuniões e negociações. Havia se preparado para ser testado da forma que sabia ser testado, mas ela apenas perguntou: "Você consegue olhar para mim sem me ver como parte da culpa que carrega?" O barulho da fonte continuou. Uma criança correu pelo caminho de pedras, atrás de um pombo que não tinha a menor intenção de ser alcançado. O vento moveu as folhas das árvores com aquela indiferença gentil que a natureza tem diante das coisas que importam para os humanos. Juliano ficou olhando para Lorena e entendeu, com uma clareza que não precisava de elaboração, que aquela pergunta não era sobre ele, era sobre ela. Era a pergunta de uma mulher que havia sido usada como peça, como símbolo, como instrumento da culpa alheia, tantas vezes que precisava saber, antes de qualquer outra coisa, se estava sendo vista como pessoa. Ele poderia ter respondido rápido, poderia ter dito que sim, com a fluidez de quem sabe a resposta certa, mas a resposta certa e a resposta verdadeira nem sempre saem na mesma velocidade. Então ele demorou. E foi exatamente esse silêncio, aquele silêncio de alguém realmente pensando antes de responder, que fez Lorena continuar ouvindo. "Não no começo", disse ele por fim, com uma honestidade que não pedia desculpas por existir. "Quando li o relatório sobre você e reconheci o nome da empresa, a primeira coisa que senti foi culpa. E culpa tem um jeito de transformar as pessoas em símbolos antes de deixar você vê-las como gente." Lorena não disse nada. "Mas quando ouvi você na escada com Edison", continuou ele,
Você não era símbolo nenhum. Era a pessoa mais real que eu havia visto em muito tempo. Uma pausa. E eu percebi que havia uma diferença enorme entre carregar culpa por você e simplesmente querer estar perto de você. Aprendi isso tarde, mas aprendi. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio de duas pessoas sem nada a dizer. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de dizer tudo o que precisava ser dito e que agora estavam no espaço quieto que existe depois da honestidade, quando ninguém sabe ainda o que construir ali. Mas ambos sabem que o terreno finalmente é firme. Lorena olhou para a fonte por um momento. Depois olhou para ele. Tudo bem, disse ela. Não era perdão performático. Não era uma absolvição dramática com música ao fundo. Era algo melhor do que isso. Era uma mulher que havia escolhido, conscientemente, não deixar que o passado tivesse a última palavra sobre o presente. 2 palavras. E o peso que elas carregavam era proporcional a tudo que havia sido necessário para chegarem até ali. Nos dias que se seguiram, o Hotel Valdres passou por mudanças que os funcionários mais antigos descreveram como silenciosas, mas profundas. Como quando a temperatura de um ambiente muda e você só percebe quando já está diferente. Sônia foi desligada formalmente. O processo foi conduzido por Douglas com a documentação completa. As câmeras do vestiário, a gravação, o dossiê fabricado. Não houve drama de corredor, não houve cena. Apenas a consequência justa e documentada de escolhas que haviam sido feitas com consciência. Douglas, ao encerrar o processo, ficou alguns minutos sentado sozinho na sala de reuniões antes de sair. Marina, que passava pelo corredor, viu pela janela de vidro e entendeu, sem precisar perguntar, que havia algo naquele encerramento que também era pessoal para ele. Anos assistindo a dinâmicas injustas sem ter autoridade suficiente para mudar. Anos sendo leal a uma estrutura que nem sempre merecia lealdade. Naquele dia, Douglas saiu da sala com um passo diferente. Como quem acabou de descobrir que fazer a coisa certa não é tão complicado quanto parece, é só mais assustador. Lorena voltou ao hotel 3 dias depois. Não pela porta dos fundos. Pela entrada principal. Pelo mesmo saguão onde havia visto Edson e sentido o chão tremer. Pelo mesmo lobby onde os lustres de cristal jogavam luz sobre o mármore com aquela elegância que no começo havia parecido distante demais para alguém como ela. Agora parecia apenas um lugar. Um lugar bonito, sim, mas apenas um lugar. Marina a viu entrar e sorriu. O sorriso largo, sem reservas, de quem não precisa mais segurar. Douglas a cumprimentou pelo nome, com um aperto de mão firme e um olhar que dizia mais do que qualquer discurso formal conseguiria dizer. Juliano a esperava na sala, que havia sido o centro de tantas decisões. Mas desta vez, a porta estava aberta. Ele se levantou quando ela entrou. Não havia ensaiado o que ia dizer. Havia aprendido nas últimas semanas que ensaiar era uma forma de controlar e que controlar era uma forma de ter medo. Estava tentando, com dificuldade e determinação, largar os dois. Eu tenho uma proposta, disse ele. Lorena cruzou os braços com uma expressão que misturava cautela e algo que quase parecia diversão. Outra? Uma melhor, respondeu ele. A proposta era real e concreta. Não era gesto simbólico. Não era caridade disfarçada de oportunidade. O Hotel Valdres estava estruturando um programa de desenvolvimento interno, identificando funcionários com potencial para posições de liderança e oferecendo formação dentro da própria estrutura do hotel. Havia uma posição de coordenação sendo criada. E Juliano havia decidido que o processo seletivo seria aberto, transparente e baseado em critério único, caráter e capacidade. Lorena ouviu tudo com atenção. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Você está me oferecendo isso porque eu mereço, disse ela, ou porque se sente em dívida. Juliano não hesitou. Porque você merece. Uma pausa.
A dívida eu carrego por conta própria. Ela não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer. Lorena ficou olhando para ele. E então, pela primeira vez desde que havia chegado ao Hotel Valdres, pela primeira vez em muito mais tempo do que isso, ela sorriu de verdade. Não o sorriso contido de quem está se protegendo, não a expressão educada de quem aprendeu a parecer bem, mesmo quando não está. Era um sorriso inteiro sem reservas, do tipo que aparece quando uma pessoa finalmente está num lugar onde não precisa fingir nada. Tudo bem, disse ela pela segunda vez em poucos dias, e dessa vez as duas palavras carregavam algo diferente. Carregavam começo. Semanas depois, numa tarde comum de terça-feira, Marina estava na recepção quando um hóspede se aproximou do balcão e deixou esquecido um envelope com documentos importantes. Ela o guardou imediatamente, tentou contato pelo número do cadastro, não conseguiu, e deixou um bilhete no quarto com os documentos dentro, sem mencionar para ninguém. Quando Juliano soube, porque Douglas sempre soube de tudo e sempre contava o que importava, foi até a recepção no final do expediente. "Por que você não registrou?" perguntou ele. "Isso poderia ter sido um ponto positivo para você." Marina olhou para ele com um sorriso tranquilo. "Porque não foi por ponto", disse ela. "Foi porque era o certo a fazer." Juliano ficou olhando para ela por um momento. Reconheceu as palavras e sentiu alguma coisa no peito que levou um segundo para identificar. Era gratidão. Não a gratidão administrativa de um gestor satisfeito com a equipe. Era a gratidão humana de quem percebe que as pessoas ao redor estão sendo melhores do que o ambiente exigia que fossem. Aquilo era obra de Lorena. Não porque ela havia ensinado, não porque havia dado discurso ou exemplo calculado, mas porque quando uma pessoa age com integridade genuína num ambiente, ela deixa uma marca que não precisa de assinatura. Naquela noite, Juliano ficou sozinho no escritório do 12º andar com as luzes acesas, diferente de antes, quando ficava no escuro, achando que a claridade exigia mais do que ele tinha para dar. Pensou no pai. Pensou nos funcionários que haviam sido prejudicados. Pensou em Lorena chegando pela porta dos fundos no primeiro dia com uma mochila pequena e a determinação silenciosa de quem recomeça não porque é fácil, mas porque é necessário. Pensou no que havia ouvido no corredor. Aquelas palavras que haviam partido de uma mulher que havia perdido tudo e mesmo assim havia escolhido não perder a si mesma. Palavras que haviam passado de mãe para filha sem que nenhuma das duas soubesse que estavam sendo ouvidas pelo homem que carregava parte da razão daquela dor. E entendeu, finalmente, completamente, sem mais resistência, que herdar um nome não significa herdar as escolhas de quem o carregou antes, que culpa sem ação é apenas peso, e que o único caminho real para além dos erros do passado não é apagá-los, é construir algo diferente com tanta convicção que o presente fale mais alto do que o que ficou para trás. Ele pegou o celular, abriu a conversa com Lorena, digitou: "O hotel está diferente desde que você voltou." A resposta demorou alguns minutos. Quando chegou, eram apenas 4 palavras. "Eu também estou diferente." Juliano leu. Colocou o celular sobre a mesa. Olhou para a cidade lá fora, as luzes, o movimento, tudo aquilo que continua independente de qualquer coisa que aconteça dentro de um hotel ou dentro de uma pessoa. E pela primeira vez em muito tempo não sentiu o peso.